Boa noite, eu sou a Célia, uma filha amada de Deus, e eu luto com a ira, eu luto com a ansiedade, a codependência, a crítica, o orgulho, o autoritarismo, e a lista é comprida, né? Mas vivendo um dia de cada vez, com essas áreas nos cuidados do Senhor. Né? Não vivo mais pela minha força, mas por Ele. Na força dEle. Ele que tem me cuidado e me guardado. Então, sejam bem-vindos, né? E hoje nós vamos aí começar revisando um pouquinho aí a nossa caminhada. Tem muita gente que está aqui hoje pela primeira vez, chegando. Eu sempre gosto de dar uma revisada, porque nós já caminhamos, né? Estamos desde aí o início do ano, caminhando a nossa caminhada de restauração, e já demos alguns passos. O nosso primeiro passo, eu não vou ler os princípios, mas eu vou resumir o que fala o passo, né? No primeiro passo, nós saímos da negação. Nós reconhecemos que temos um problema e que nós não damos conta dele sozinhos e que estamos né, fora de controle. Nós precisamos de ajuda. Esse primeiro passo se chama né, o passo da realidade, onde a gente assume a nossa realidade. Eu tenho um problema, não dou conta dele sozinha. Aí nós vamos para o passo 2, o passo da esperança. Uau! Graças a Deus, eu reconheço que tem alguém maior que eu que pode me dar esperança. Então, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. E depois, nós vamos daí para o passo 3. Depois de reconhecer que tem alguém maior que eu que pode me ajudar, que é um poder maior que eu. E esse nosso poder tem nome, chama Jesus Cristo, Jesus. Então, no terceiro passo, nós entregamos não só a nossa vida para Ele. De repente é fácil entregar a vida, né? A gente entrega a vida para o Senhor. E as minhas vontades? As minhas vontades continuam as mesmas? Eu continuo fazendo o que eu quero? Marlene, ou alguém, pode me ver um copo d'água, por favor? Então, eu preciso entregar nesse passo minha vontade também, as minhas vontades. Eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu, sim, vou fazer aquilo que Deus tem para mim. É aquele que me criou, que sabe como eu fui formada, é Ele que sabe o que eu preciso. Porque eu posso achar muitas coisas, né? Posso querer muitas coisas, mas Deus sabe o que é melhor para mim. Ai, obrigada, Marli. A garganta hoje não está boa. E depois nós vamos do terceiro para o quarto, né? Quarto passo. Nós fazemos um inventário moral, minucioso inventário moral das nossas vidas. Temos até um retiro, ficamos um sábado inteiro reunidos na nossa chácara, escrevendo. Cansamos de escrever, mas escrevemos a nossa história. Escrevemos tudo sobre nós, tudo que nós podíamos escrever. E continuamos escrevendo, né? Ainda já passamos o quarto passo, mas continuamos escrevendo. E aí, chegamos no passo 5, que é o passo que vamos ver hoje, onde nós admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Esse é o passo 5, que é o passo, a gente chama o passo da confissão, porque eu vou confessar tudo aquilo que eu levantei no meu inventário moral, eu vou confessar para Deus, para outra pessoa e para mim mesmo, né? E
Foi para frente. Opa, agora foi demais. Então, isso. Não, já passou demais. Aqui. E esse nosso passo, ele está... a base dele, a base bíblica dele, é esse versículo em Tiago 5,16. Confessem as suas faltas uns para os outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Hoje nós vamos ver isso. A palavra nos incita a confessar, a falar para o outro os meus erros, os meus pecados, para que eu possa ser curado. Por isso que eu pus esse título, Admitir e Confessar Segredos. Segredos porque coisas que eu nunca falei para ninguém, nunca. Eu vou ter que falar para alguém. Às vezes é fácil falar para Deus, né? Para Deus é fácil. Eu sei quem Deus é, eu creio nele, então eu falo tudo para ele. Mas às vezes falar para outro, nem sempre é muito fácil, né? Mas a palavra diz, confessem para que vocês possam ser o quê? Curados. Então, eu preciso falar para o outro. Vamos lá ver se... Ai, foi. Então, esse ato, né, de a gente se revelar para o outro, falar de nós mesmos para uma outra pessoa, em uma atitude de aceitação e perdão, pode mudar a nossa maneira de viver. Nós queremos mudança, não é? Nós estamos numa caminhada de restauração porque nós não queremos mais viver do jeito que nós estávamos vivendo. Então, essa atitude é necessária. Por isso que o passo 5 não é só uma simples leitura do inventário moral. Vou sentar e vou ler o meu inventário para alguém, para a minha madrinha. Eu não vou fazer isso simplesmente, né? Não é só esse fato. É uma atitude de aceitação e perdão. Vamos ver isso com mais detalhes, né? Então, esse admitir para Deus, né? Eu coloquei alguma coisa ali que diz assim, errar é para todos, admitir erros e refazer é para os fortes. Por quê? Porque não é fácil a gente confessar. Não é fácil a gente admitir para alguém os nossos erros. Coisas feias que nós fizemos. Terríveis. Eu não quero que ninguém saiba. É difícil, mas se a gente lembra da palavra que nos diz, né? Confesse uns aos outros para que sejam curados, então eu preciso fazer essa confissão, porque se eu não fizer, eu não vou ser curada, eu vou continuar com o mesmo problema, nunca vou ser curada. Então, quando eu admito para Deus... o maior benefício que eu recebo é o perdão. Afinal, foi por isso, né, uma das razões de Cristo ter morrido na cruz, foi para nos perdoar os nossos pecados. Há mais de 2000 anos atrás, ele foi morto numa cruz por mim, por você, para quê? Para que o teu pecado, o meu pecado, fosse perdoado. Ele nos dá uma carta de alforria tão livre. Agora vocês não devem mais nada. Jesus, ele vem até nós e nos perdoa. Quando nós reconhecemos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E então, os nossos pecados, nossos erros, tudo ficam longe de nós e ele não usa mais isso contra nós.
A palavra de Deus diz que Ele joga os nossos pecados lá na profundeza do mar, e não se lembra mais deles. A gente lembra, né? Claro, nós temos aqui memória. Mas quando somos perdoados, isso não dói mais. Eu sei que eu fui perdoada. Se o meu Deus me perdoou, eu não tenho mais pecado. Eu fiz isso num tempo de ignorância. Deus sabe disso e Ele me perdoou. Se Ele não lembra mais, eu também não vou lembrar. E se lembrar, eu lembro para abençoar alguém e para dizer, eu também já fiz isso, mas Deus me perdoou. Né? Então, nós aprendemos a nos perdoar, a perdoar os outros e a nós mesmos. Porque Deus nos perdoou primeiro. Então, admitir para Deus, nós fazemos isso. Agora, admitir para nós mesmos. Às vezes é a coisa mais difícil aqui, admitir para nós mesmos. Mas quando eu admito para mim mesmo, eu tenho este problema. Eu levei 3 anos no CR para eu admitir que eu era ansiosa. E quando eu fui honesta comigo, como foi bom! Como foi bom! Eu sou ansiosa. Caí aos pés da cruz e disse, Deus me perdoe, porque eu estou pecando contra ti. Eu não confio no Senhor. Porque se eu confiasse, eu não precisava ficar ansiosa. O que diz a palavra de Deus? Não vos ansieis com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Eu estou cuidando de vocês. Então, descanse. Aí, quando a gente aprende a fazer isso, a ser honesto com a gente mesmo, a gente fica livre, livre da culpa. E a gente passa a se aceitar. Eu errei. O Senhor me perdoou. Eu estou limpa da minha culpa. Então eu passo a me aceitar. Isso é muito precioso. Uma grande dificuldade que nós temos de nos perdoar, de nos aceitar, de admitir os nossos erros. E admitir para o outro ser humano. Quando nós admitimos para outro ser humano, nós nos tornamos vulneráveis. Porque nós temos que abrir, nós temos que falar de nós mesmas. Aí nós nos tornamos vulneráveis. Mas nós aprendemos a confiar na outra pessoa. Muitos de nós já tivemos grandes decepções na vida com pessoas. Alguém aqui não teve? Confiou muito em alguém e foi... Se eu soubesse, não tinha aberto minha boca. E eu achava que era meu amigo, eu achava que era minha amiga. Não é? Teve alguém aqui que não passou por isso? Você passou por isso também? Está vendo? Olha lá, pequenininha passou por isso. Todos nós passamos. Então, quando a gente... Essa atitude de a gente confessar para outra pessoa, admitir os nossos erros, nós vamos aprendendo a confiar novamente nos outros. Isso é muito precioso. Não é todo mundo que nos trai. Não é todo mundo que vai fazer coisas ruins para nós. Nós também não fazemos coisas ruins para todo mundo. Nós fizemos coisas ruins para algumas pessoas, sim. Mas para outras nós fizemos coisas boas, e muito boas. Todo ser humano é assim. Então, nós vamos aprendendo isso, a confiar. E olha o que diz a palavra de Deus. O que Deus faz com os nossos pecados, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente dista, está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Pense lá, Polo Norte e Polo Sul. Vamos pensar nos polos, olha a distância. E Deus diz assim, está longe de vocês o seu pecado, porque eu os perdoei. Então, agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo. Pronto, estamos limpos.
e nós continuamos nos condenando. Por isso que admitir para nós mesmos é uma coisa muito difícil. Às vezes nós estamos fazendo isso, nos condenando, quando Deus já nos perdoou. Então, falar todas essas coisas para uma outra pessoa nos livra e nós somos curados, porque nós abrimos tudo para outra pessoa. Vamos lá. E nesse passo, nós vamos, levantamos todo o nosso inventário e vamos ler. E uma das coisas que a gente sempre fala nesse passo é aquela dificuldade grande. Eu tenho um segredo tão grande. Eu guardo comigo, não contei nunca para ninguém. Quer ver uma coisa que a gente tem grande dificuldade de contar para alguém? Um abuso. Um abuso é muito difícil de falar, de contar, de admitir. Para as mulheres não é fácil, para os homens é 10 vezes pior. Falar que foi abusado sexualmente na infância. Só que esses nossos segredos nos tornam doentes. Por isso que aquilo que eu tenho mais medo de abrir é o que eu mais preciso colocar para fora. Eu acho que foi a Raica que nos trouxe uma palestra sobre segredos, né? E é isso. Os segredos nos tornam doentes, porque eu guardo. Isso a gente somatiza, a gente lembra. E às vezes a dor foi tão grande com o problema que a gente sofreu lá atrás, que a gente faz assim, a gente bloqueia e nem lembra, mas ele está no nosso inconsciente. E nós continuamos doentes porque nós nunca pusemos para fora o problema. A gente sempre fala, né, que no CR que a gente precisa pôr o lixo para fora. Tudo que é lixo tem que vir para fora. Vocês não fazem isso na casa de vocês? Tem lixo, vocês não juntam e põem lá fora para o lixeiro levar embora? Nós precisamos fazer a limpeza da nossa alma, da nossa vida, das coisas que nos atormentam. Erros do passado. Todo mundo sofreu. Ninguém... Às vezes foi uma professora, foi colegas na escola, foi abuso, né? Abuso não é sempre somente abuso sexual. Tem abuso de palavras, né? Pessoas que são bullying. Ai, me veio a palavra. O bullying, né? O total do bullying hoje que tanto se fala. Você sofre aquilo a escola inteira. E nunca pôde contar para ninguém. Se você fala em casa, você é repreendido. Apanha do pai, apanha da mãe, não querem te ouvir, porque tem pais e pais, né? E às vezes a gente teve pais que não foram muito sábios, não ouviam as crianças. Quanta criança que não foi ouvida. E isso precisa pôr para fora. Então, lembrar que o que eu mais tenho medo de abrir é que eu mais preciso pôr para fora. Então, eu vou ter uma pessoa, eu vou ter o meu padrinho ou a minha madrinha, esta pessoa é uma pessoa de confiança que eu posso falar tudo. Tudo mesmo. Então, eu vou abrir e vou pôr isso tudo para fora. Lembrando sempre da palavra de Deus que nos diz, no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João 4,18 nos fala isso. E Deus é amor. Nós temos amor. Deus é. E nós temos um Deus de amor. E Ele afasta o nosso medo. Por isso que nós precisamos confiar nele, depositar tudo nas mãos dele. Olha o que ele diz para Josué: somente seja forte e corajoso. Nada
nada de desânimo. Não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, está com você, esteja aonde estiver. Deus disse isso para Josué, o que Jesus disse para nós: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. Então não tenha medo, não desanime, seja forte, vá em frente. Abra, ponha para fora o lixo que está te atormentando. Não deixe para depois. Opa! Acho que você precisa passar lá que não... Opa, agora foi tudo. Agora foi. Então, ler o inventário é isso, é enfrentar medos, é quebrar o nosso orgulho. Nós cantamos hoje, né? Me purifica, como Naamã. Naamã estava tão orgulhoso. Eu não vou fazer isso. Deus pode me curar lá. Para que eu tenho que ir 7 vezes lá? Orgulho, eu não vou. Só quando ele foi, 1, 2, 3, 4, 7, ele foi curado da lepra. Nós somos orgulhosos. Quando a gente lê o inventário, nós quebramos esse orgulho. Nós nos livramos de culpa, de vergonha, de tudo, porque tudo vem para fora. Nós percebemos a natureza exata dos nossos erros e fica mais fácil abandonar o pecado. Muitas vezes nós pensamos, eu vou ler o meu inventário, eu queria tanto que a Marlene fosse a minha madrinha, eu tenho amizade com ela, eu conheço ela mais aqui, mas ela não pode mais, não pode me aceitar, porque ela já fechou a quantidade de afilhadas que ela pode ter. Adelaide, me encaminharam para Adelaide, deram essa sugestão, mas Adelaide eu não conheço, não sei quem, não tenho, assim... Isso aconteceu comigo. 2012, quando estava fazendo o CR pela primeira vez, aprendendo, né, o CR, e aí na época, eu tinha uma companheira de ministério, a gente caminhava junto, a gente fazia tudo junto aqui na igreja. E aí deu um problema, ela saiu, acho que saiu da igreja já na época. E aí, quando eu fui para o CR, eu queria que ela fosse comigo, ela disse, não, eu vou fazer outra coisa agora. E aí, quem foi comigo? Foi a outra que a gente orava junto só. Eu não conhecia a Maria Filomena. Eu não tinha amizade assim profunda com ela. Eu conhecia a Alice. Nós caminhávamos juntas. Nós orávamos juntas. Nós confessávamos as coisas uma para a outra. Mas a Filomena não. Mas a Filomena foi quem Deus separou e preparou para ir comigo fazer a CR. Fomos nós duas aqui do Bacaxeri, só nós duas. E na hora de ser madrinha, tanto ela quanto eu queríamos que a Elizabeth fosse nossa madrinha. Mas a Elizabeth ficou com outras pessoas. E daí, e agora? Então, eu vou ser tua madrinha e você vai ser a minha. Era início de CR, não tinha mais quem. Ou uma apadrinhava a outra, ou não tinha mais o que ser. E olhe como Deus prepara tudo. Quando ela contou a história dela, eu disse, pá, quanta coisa parecida com a minha história. Quantos pontos diferentes, mas iguais. Quantas coisas nós passamos parecidas. Quando eu abri para ela a minha história, ela percebeu a mesma coisa. E foi tão fácil falar. A gente teve tanta liberdade, porque Deus está nesse negócio e neste processo. É nele que eu estou confiando. Quando eu estou me abrindo para outra pessoa, o Senhor está conosco e vai nos ajudar a nos livrar de tudo isso e de mais um pouco.
Ele vai nos ajudar também a reconhecer que nós não tivemos só coisas ruins. Ele vai nos ajudar vai nos ajudar a reconhecermos as nossas virtudes, quantas coisas boas eu tenho. Eu aprendo a ser honesta e vulnerável e paro de culpar os outros. Às vezes nós estamos lá em casa, os irmãos reunidos lá fazendo alguma coisa, eu apronto alguma arte, aí eu olho para o Lerrit e falo para ele, foi você o culpado, é você o culpado. Eu brinco com ele, eu digo, é você. Eu digo para ele, aprendi isso no CR, a gente culpa o outro. Não, a gente não culpa mais o outro. Eu assumo, eu quebrei o prato lavando a louça. Não foi o Lerrit, fui eu. Né? Então, a gente aprende a ser honesto. A gente aprende. Aquele problema que eu enfrentei com fulano, com ciclano, eu sempre estou culpando o outro. Mas sabe que eu tive minha parcela de culpa naquele negócio? Eu nunca admiti isso. Mas eu podia ter ficado quieta, né? Mas sempre aí, a boca maior que eu, falei o que não devia, agredi a irada, falou demais, né? Agrediu o outro, não precisava. Eu estava certa, não estava errada, mas eu não precisava ter ofendido e agredido a outra pessoa. Né? Então, não é só ela culpada, não, eu também sou. A gente passa a se enxergar. Passamos a experimentar o perdão e a paz de Deus. E ficamos prontos para dar os passos seguintes. Os passos de 6 a 9, nós vamos entrar no profundo da nossa restauração. O que eu vou fazer com tudo aquilo que eu levantei de mim mesmo. Nesses próximos passos, nós vamos ver isso. Como eu vou lidar com tudo aquilo que eu sei de mim, que eu levantei, que eu lembrei, que o Espírito Santo me trouxe à memória. O que eu vou fazer com tudo isso? Esses outros passos vão me dar esta direção. Então, ler o inventário, nós vamos reconhecer tudo isso e vamos estar prontos para o restante. E como é que nós vamos ler o inventário? Nós vamos ler o inventário da seguinte forma, né? Eu tenho umas anotações aqui que eu quero falar para vocês, né? Então, antes do encontro, primeira coisa, aliás, em todos os momentos, oração sempre, sempre. Oramos sempre, mas fazemos algumas coisas, né? Antes do encontro, nós precisamos fazer o quê? Marcar o encontro, né? Senão não vai ter encontro. Vamos marcar esse encontro, vamos orar. Vamos, né, e na oração pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, que nos oriente, que nos faça lembrar, porque muitas vezes nós escrevemos tantas coisas, mas quando nós estamos falando, quando nós estamos abrindo na leitura, nós lembramos de mais coisas e que Deus nos traz à memória. Então, nós vamos em frente, nós seguimos, deixamos o medo de lado e vamos em frente. E durante o encontro continuamos orando, vamos reforçar sempre que sigilo e anonimato faz parte da nossa caminhada de restauração. Quem eu vejo aqui, o que eu ouço aqui, não sai daqui. Quem está chegando pela primeira vez, já observe essa regra, que essa regra serve para tudo no CR, na leitura do inventário também. Né? E muitas coisas nós vamos ter durante o encontro, reconhecer a mão de Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Né? Vão haver momentos de silêncio, de choro, de um monte de coisas, mas a nossa madrinha, o nosso padrinho está pronto para isso, para nos ajudar.
E após o encontro, nós continuamos em oração e a gente sempre e tem uma coisa que a gente gosta de orientar. Tenha um tempo de descanso. Ler o inventário cansa. A madrinha ou padrinho cansa também, porque nós ficamos 2 horas ouvindo, 2 horas falando. Isso cansa, porque mexe nas nossas emoções, mexe com o nosso corpo físico, mexe com toda a nossa estrutura. Então, nós precisamos, vou ler o inventário e depois vou sair trabalhar. Não faça isso. Vá para casa e descanse. Tenha esse momento de descanso, desfrute do sentimento de liberdade, né? E confie no processo, porque o processo continua. Vou parar aqui. Não, não vai parar, não. Não vai parar, vai seguir em frente. E vamos lembrar que esse passo 5 vai nos tirar do papel de vítimas. Eu não sou vítima o tempo todo. Vai nos ajudar a começar a assumir as nossas responsabilidades, a responsabilidade pela nossa vida. Não é o Lerry que é culpado, sou eu. Paro de me vitimizar. Eu sempre tenho muito para mim. Nada. Acabou o mimimi. Eu sou responsável. Já sou uma adulta. Eu sou responsável pelas minhas, né, pelos meus erros, por aquilo que faço. Então, vamos assumir a responsabilidade saindo do papel de vítima. Esse passo nos ajuda a isso. Então vamos nos preparar para isso, né, para esse passo, que é um passo muito importante. Levantamos tudo, vamos ler, confiar no processo, seguir em frente, não desistir. Sejam fortes e corajosos. Sigam em frente. Não desanimem. Vocês vão ver o resultado. É processo. Nós estamos num processo. Tudo é processo. Nós não adquirimos nossos problemas rapidamente. Foi processo. Foi processo. Nós fomos acumulando. Quem acumula coisas sabe. Quem faz coleção aqui, coleção começa com uma coisa só, né? A primeira. Depois, quando você vê, tem 500 lá, que você já não sabe mais o que faz com aquilo, onde põe. Precisa de lugar. Né? E, às vezes, a gente acumula lixos na nossa vida que nós precisamos pôr para fora.